Olá, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, que nos diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmãos, essa palavra aqui, nós podemos dizer assim, é uma oração que Davi estava fazendo em ações de graças, porque Deus tinha livrado ele mais uma vez dos seus inimigos. Davi aqui estava reconhecendo, um pouquinho antes, se você for ler, você vai ver, que ele diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ela é poderosa, ela é preciosa, né? E ele fala, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Fortaleza, nós sabemos que antigamente fortalezas eram aqueles fortes, aqueles locais onde os soldados iam se abrigar, iam ficar ali e tinham uma visão maravilhosa de toda a cidade. Ficava no alto e eles tinham uma visão de tudo que estava se passando ali. Inclusive, aquilo era uma estratégia para quando o inimigo vier, eles poderem se defender. Então era uma estratégia, era um lugar de segurança, um lugar onde você tinha visão de tudo. E aqui Davi estava falando que Deus era a fortaleza dele. Que palavra linda, né? Comparar Deus com uma fortaleza, com um lugar onde você pode habitar seguro, né? Onde você pode estar sustentado pela mão do Senhor. E ele diz que Deus é a força dele e que ele perfeitamente desembaraça o seu caminho. Irmãos, quando a gente lembra a palavra desembaraçar o caminho, eu me imagino um monte de cabelo embaraçado e você tendo que desembaraçar e você começa a desembaraçar por baixo até chegar em cima, tudo emaranhado, ou um monte de fios emaranhados onde você tem que desembaraçar aos poucos. Imagine, muitas vezes os nossos caminhos estão assim, embaraçados, emaranhados. Nós passamos por várias situações na nossa vida que nós sentimos como se tivesse tudo entrelaçado, sem saída. E Deus é aquele que desembaraça os nossos caminhos. Não é mãe fulana, mãe ciclana que desembaraça caminho, não. O único que pode desembaraçar, que pode abrir os nossos caminhos, que pode nos guiar pelo melhor caminho, é o nosso Jesus, o nosso Deus, que pode verdadeiramente desembaraçar, que pode verdadeiramente nos guiar para o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Se você for perceber, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, Moisés, um outro homem muito usado por Deus, um homem que se voltava para Jesus, ele, depois de que eles se livraram dos egípcios, Moisés, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, Moisés ele canta ao Senhor no Êxodo 15, versículo 2, e ele declara: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Irmãos, Davi, Moisés e tantos homens e mulheres de Deus declaravam que o Senhor era a sua força. Se a gente for ver, Isaías também declara isso. Se você for ler Isaías 12, versículo 2, Isaías ele falando que o povo iria orar a Deus naquele dia, iria dar graças a Deus, e ele fala assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Irmãos, não há outro Deus, além do nosso Deus, que possa nos livrar. A palavra do Senhor nos diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, porque é Ele que nos dá força, que nos dá ânimo, que vence as nossas batalhas. Veja que Isaías, Davi, Moisés eram homens iguais a mim e a você. Homens de Deus que enfrentaram lutas, que enfrentaram batalhas. Talvez as batalhas deles diferentes da nossa, que nós enfrentamos hoje, não é verdade? São batalhas diferentes, que antigamente eles tinham
guerras mesmo, que hoje nós não enfrentamos essas guerras. Nossas guerras hoje podemos dizer assim que são mais psicológicas, emocionais, do que as guerras que eles viveram naquele passado. Mas aqueles homens, eles poderiam chegar e dizer, não, foi no meu braço, foi na minha força que eu venci. Eles declararam que a força deles era Deus, estava em Deus, que Deus era força, que Deus era fortaleza, que Deus desembaraçava o caminho, que Deus era o cântico deles, ou seja, na boca de cada um deles, o que eles mais falavam, o que eles mais colocavam para fora, era falando sobre Deus. Deus estava habitando neles, como habita em mim, como habita em vocês, e Deus era a fortaleza deles. Então, neste dia, eu quero lhe dizer que Deus é a minha fortaleza, que Deus é a tua fortaleza, diante de tudo isso que nós estamos passando. Nós estamos tendo notícias tristes, nós estamos tendo percas, nós estamos sofrendo, mas eu quero lhe dizer que Deus é a minha e a tua força. Declare isso. Não permita, eu venho dizendo isso ultimamente, não permita que o medo, que a ansiedade, que todas essas notícias, essas coisas que estão acontecendo venham lhe contaminar, venham minar, a verdade venham minar a tua fé, venham penetrar no teu coração e minar o de bom que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele habita em cada um de nós. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que eles falaram, Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Então declare isso, irmãos. Não permita que volto a repetir, que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor venham lhe tirar o de mais precioso que você tem, que é a sua fé. Não permita que isto ocorra, sabe, que venha destruir o de melhor que você tem, volto a repetir, que é a sua fé. O salmista, Davi, ele sabia disso, ele declara, se você for ler os salmos que ele falou, vários salmos, ele declara isso. No Salmo 34 ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Porque ele começa a gloriar-se no Senhor, diante de todos os livramentos que Deus deu. E se você for ler o Salmo 33 também, ele nos mostra que não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Irmãos, volto a repetir, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós devemos confiar no Senhor dos Exércitos. Nós estamos vendo que nessa pandemia, nessa epidemia, estão morrendo fracos, pobres, pretos, brancos, amarelos, ricos. Essa epidemia não está escolhendo a quem matar, estão todos no mesmo barco, todos podem se contaminar, todos podem se matar. Então, não adianta termos dinheiro, não adianta sermos fortes, porque os jovens também estão morrendo. Então, eu quero lhe dizer que a nossa força está em Deus. Devemos tomar todas as precauções, devemos ter todos os cuidados, mas devemos estar com a nossa fé firmada em Jesus, colocando na nossa boca cânticos de louvor a Deus. Glória a Deus, hoje o dia foi maravilhoso, glória a Deus, hoje o dia não foi tão bom, glória a Deus, hoje eu sorri, eu me alegrei, glória a Deus, hoje eu chorei, eu me entristeci, glória a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, neste dia, fique com esta palavra, que você possa declarar que Deus é a sua rocha, que Deus é a sua fortaleza, que Deus é o seu escudo, que Deus é aquele que te fortalece para enfrentar todas as batalhas. A palavra do Senhor diz que o Senhor livra os justos, ou seja, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, que verdadeiramente esperam no Senhor, de todas as aflições. Todas as aflições. Não quer dizer que Ele vai livrar você da fornalha, nós já falamos sobre isso. Ele deixou Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha. Ele não vai te livrar, talvez, da boca dos leões. Ele deixou da cova dos leões, desculpa, ele deixou Davi entrar, Daniel entrar na cova dos leões, mas ele livrou, eles entraram, mas eles foram livres, Deus livrou eles,
da fornalha de fogo ardente, da boca dos leões. Deus deixou que eles entrassem lá, para que o nome dele fosse glorificado. Mas nenhum dano eles sofreram, porque Deus era com eles, e Deus é comigo, e Deus é com você. E eu quero encerrar essa minha fala lendo uma palavra no Salmo 91. Olha o Salmo 91, que é muito conhecido nosso. Muitas vezes nós estamos com o Salmo 91 aberto, né, achando que aquilo vai nos livrar. Não, aquilo não vai nos livrar. O que vai nos livrar é nós declararmos todos os dias, com fé, com força, com confiança, o que o Salmo 91 ou que toda a palavra de Deus nos diz. Ela aberta, a Bíblia aberta, é só um livro igual a todos os outros. Ela não vai nos livrar. O que nos livra é nós abrirmos a nossa boca, colocarmos na nossa boca cântico de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Se você for ler numa versão atualizada, nossa, linda, veja só. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. E lá no finalzinho do Salmo 91, versículo 14, Deus diz assim, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Glória a Deus. Que lindo, né, irmãos? Que lindo. Até me emociono porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Então, neste dia, fique com essa palavra. Coloque na tua boca cânticos de louvor, cânticos de gratidão ao único, eterno, imortal, invisível, é verdade, mas real, como diz a música. Ao único que era, que é e que há de vir. Ao único que, sabe, de ontem, hoje e eternamente. Ao nosso Deus maravilhoso. Porque só Ele, que é a nossa força, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, pode nos garantir a vitória de tudo isso que nós estamos passando. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, eterno, maravilhoso, grandioso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Te agradecer porque o Senhor é o nosso libertador. Te agradecer porque o Senhor é a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso abrigo seguro. Porque o Senhor cuida de nós, daqueles que verdadeiramente descansamos em Ti, daqueles que verdadeiramente colocam na sua boca cânticos de louvor, de glória, de honra, de exaltação, de gratidão a Ti. Sim, meu Deus, nós Te somos grata pelos livramentos, mesmo aqueles que muitas vezes nós nem percebemos, nem vemos, mas sabemos que o Senhor está lá, porque Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos para estar ao nosso redor, nos livrando de tudo aquilo que o inimigo deseja fazer às nossas vidas. Deus, continua conosco, eu Te peço, nos dando um dia abençoado, um dia fortalecido, um dia seguro, debaixo da Tua mão protetora, Senhor. Que o Senhor venha tirando do meio de nós toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que, todo sentimento que nos afasta de Ti. E que cada vez mais nós possamos estar perto de Ti, volto a repetir, colocando em nossos lábios cânticos de louvor, de adoração, de exaltação e de gratidão a Ti. Obrigada, Senhor. Continua conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Eu sou a pastora Semília, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.